Estamos começando mais um programa Conversa com Meu Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo um comentário sobre o conteúdo da bula do Papa Francisco sobre o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Bula, que significa documento papal, na qual então o Papa ele dá as razões pelas quais então nós vivemos o ano do Jubileu Extraordinário. Por que a misericórdia foi escolhida como tema deste ano jubilar? Por que as razões teológicas, pastorais, e justamente nós estamos agora nas razões pastorais, nas quais então foi convocado este ano jubilar. Nós fizemos todo um percurso acompanhados pelo próprio Papa Francisco no seu conteúdo. Quando fala da misericórdia, ele é intitulado a bula, o documento pontifício de Jesus, o rosto misericordioso do Pai. Então, em Jesus, nós vemos o rosto misericordioso do Pai. E assim agora, por quê que nós vivemos de uma forma ou de outra essa misericórdia? O que nós precisamos entender e o que precisamos ainda mais alcançar para que esta misericórdia nunca seja inalcançável nas nossas atitudes ou então por meio das nossas próprias formas de podermos estar em contato com os outros. Nós então, meus irmãos e irmãs, estamos vendo já no parágrafo 11 da bula pontifícia, onde o Papa Francisco agora já está nos falando sobre como entender a misericórdia a partir daquilo que escreveu o Papa São João Paulo II, na sua segunda encíclica como Papa, em que ele dedicou justamente à misericórdia. Diz o Papa Francisco: não podemos esquecer o grande ensinamento que nos ofereceu o São João Paulo II, com a sua segunda encíclica, Ad Dives in Misericordia, que então surgiu inesperada e suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. Desejo recordar especialmente dois trechos. No primeiro deles, o Santo Papa assinalava o esquecimento em que caíra o tema da misericórdia na cultura dos nossos dias. A mentalidade contemporânea de São João Paulo II, talvez mais do que a do homem do passado, parece opor-se ao Deus de misericórdia e, além disso, tende a separar da vida e a tirar do coração humano a própria ideia da misericórdia. A palavra e o conceito de misericórdia parecem causar mal-estar ao homem, o qual, graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica nunca antes verificada na história, se tornou senhor da terra, a subjugou e a dominou. Um tal domínio sobre a terra, entendido por vezes unilateral e superficialmente, parece não deixar espaço para a misericórdia. Por esse motivo, na odierna situação da Igreja e do mundo, muitos homens e muitos ambientes guiados por um vivo sentido de fé voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, para a misericórdia do Pai. O que é interessante, então, é que Papa São João Paulo II motivava a urgência de anunciar e testemunhar a misericórdia no mundo contemporâneo. E assim o Papa cita pela segunda vez Papa São João Paulo II, quando diz: ela é ditada pelo amor para com o homem, para com tudo que é humano e que, segundo a intuição da grande parte dos contemporâneos, está ameaçada por um perigo imenso. O próprio mistério de Cristo obriga-me igualmente a proclamar a misericórdia como o amor misericordioso de Deus, revelada também no mistério de Cristo. Ela me impele ainda a apelar para esta misericórdia e a implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da Igreja e do mundo. Tal ensinamento é hoje mais atual do que nunca e merece ser retomado neste ano santo da misericórdia. Colhamos novamente as suas palavras, então, diz o Papa Francisco: a Igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama a misericórdia
o mais admirável atributo do Criador e do Redentor, e quando aproxima os homens das fontes da misericórdia do Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora. E assim, o Papa Francisco continua nos falando que a Igreja tem essa missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos sem excluir ninguém. No nosso tempo em que a Igreja está comprometida na nova evangelização, o tema da misericórdia exige ser reproposto com um novo entusiasmo e uma ação pastoral renovada. É determinante para a Igreja e para a credibilidade do seu anúncio que viva e testemunhe ela mesma a misericórdia, e a sua linguagem, os seus gestos para penetrarem no coração das pessoas e desafiá-las a encontrar novamente a estrada para regressar ao Pai, devem irradiar misericórdia. Então aqui Papa Francisco está nos falando da retomada que hoje a Igreja precisa fazer no que diz respeito ao próprio discurso da misericórdia. Nós estamos entendendo já desde o início do conteúdo do documento pontifício, da bula papal, o que significa a misericórdia de Deus. Misericórdia é este rosto no qual Jesus Cristo nos transmite a bondade e o amor de Deus. Esta misericórdia que é muito mais do que o pecado e limitação humana que muitas vezes nós nos encontramos e que nos impede de poder viver de uma forma mais serena e livre a nossa vocação cristã. A misericórdia que nos ajuda a entender que ultrapassa os nossos limites a tal ponto de nos ajudarmos a entender que não somos somente uma instituição de normas e leis, mas que nós somos um instrumento de salvação da parte de Deus para nós podermos oferecer, portanto, esta misericórdia. Esta misericórdia, meus irmãos e irmãs, que então nós somos convidados a percorrer neste ano de jubileu extraordinário, porque justamente fazer um percurso dessa misericórdia, como nós a entendemos, como nós a vivemos e até mesmo como nós a praticamos, nos faz entender então a imagem da necessidade de fazermos uma peregrinação interior na vida de cada um de nós. E aí essa mesma imagem de peregrinação, portanto, nós encontramos aqui já no parágrafo 14 do conteúdo da bula papal, quando o Papa Francisco nos fala: a peregrinação é um sinal peculiar no Ano Santo, enquanto ícone do caminho que cada pessoa realiza na sua existência. A vida é uma peregrinação e o ser humano é aquele que é o viajador. Um peregrino que percorre uma estrada até a meta a ser alcançada, também para chegar à Porta Santa, tanto em Roma como em cada um dos outros lugares. Cada pessoa deverá fazer, segundo as próprias forças, uma peregrinação. Esta será sinal de que a própria misericórdia é uma meta a alcançar que exige empenho e sacrifício. Por isso, a peregrinação há de servir de estímulo à conversão. Ao atravessar a Porta Santa, deixar-nos-emos abraçar pela misericórdia de Deus e comprometermos-emos a ser misericordiosos com os outros, como o Pai o é conosco. Isso significa, então, meus irmãos e irmãs, que o Papa já está nos falando sobre a imagem da Porta Santa. A Porta Santa, que é um sinal dos jubileus que nós celebramos na vida da Igreja, esta porta que geralmente, logo no início, quando foram criadas pelos próprios papas para poder assinalar a vivência de um jubileu, quando o jubileu ele passa, ele é concluído, essa porta ela é fechada, inclusive até se coloca uma parede de alvenaria e é aberta somente
no ano seguinte do jubileu. Neste caso, então, nós, por exemplo, iremos acompanhar essa imagem da porta santa, que será justamente aberta no dia 8 de dezembro deste ano, e por ela, então, o Papa está nos dizendo, é também a imagem de uma entrada na misericórdia de Deus, vivida por meio de um sacrifício, porque para você chegar até a porta santa, você precisa caminhar, fazer uma peregrinação, né? Nesse caso, por exemplo, cada diocese irá escolher, ou na própria catedral da diocese, ou então numa igreja escolhida pelo próprio bispo da diocese, terá também uma porta onde nós poderemos por ela passar. E então isso significa, mais do que nunca, a própria imagem da entrada na misericórdia de Deus, da qual então nós somos convidados todos a poder experimentar, diz o Papa. O Senhor Jesus indica as etapas da peregrinação através das quais é possível atingir esta meta. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, uma boa medida cheia, recalcada, transbordante, será lançada no vosso regaço. A medida que usardes com os outros será usada convosco. Isso significa então, meus irmãos e irmãs, que nós não devemos julgar nem condenar, diz o Papa. Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto o Pai vê o íntimo de cada um. Que grande mal fazem as palavras quando são movidas por sentimento de ciúme e inveja. Falar mal do irmão na sua ausência equivale a deixá-lo mal visto e comprometer a sua reputação e deixá-lo à mercê das murmurações. Então, aqui o Papa já está nos falando de uma forma prática aquilo que é a necessidade de nós entendermos a misericórdia para que depois justamente nós falemos dessa misericórdia aos outros. Nós estamos comentando então as palavras do Papa Francisco na bula pontifícia em que ele convoca o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia e dessa forma então continue nos acompanhando porque nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o conteúdo da bula pontifícia do Papa Francisco, que convoca o ano jubilar da Misericórdia, que iniciará no próximo dia 8 de dezembro e será vivido até a festa da solenidade de Cristo Rei, no mês de novembro de 2016. Nós estamos comentando justamente sobre aquilo que o Papa Francisco nos fala no que diz respeito ao sentido da palavra misericórdia. Esta misericórdia que para nós significa o reflexo do sentimento do Pai que nos é revelado por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos fala dessa misericórdia, ele nos explica o que significa essa misericórdia. Fizemos então um percurso desde o Antigo Testamento, nos Salmos, quando se fala da misericórdia, depois no Novo Testamento, com Jesus Cristo, por meio das parábolas, por meio de como o próprio Jesus Cristo nos ensina como devemos viver, né, esta misericórdia, e era justamente isso que nós falávamos ainda há pouco. Ou seja, o Papa retoma algumas palavras de Jesus Cristo para poder nos dizer também como nós hoje devemos entender essa misericórdia. Então falávamos por meio das palavras do Papa Francisco, o Senhor Jesus indica as etapas de peregrinação através das quais é possível atingir essa meta. E aí começa então as palavras de Jesus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e será-vos dado,
uma boa medida cheia, recalcada, transbordante será lançada no vosso regaço. A medida que usardes com os outros será usada convosco. Então, Papa Francisco agora vai nos explicar. Ele começa por dizer para não julgar nem condenar. Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus, não pode tornar-se juiz do seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto o Pai vê o íntimo. Isso é uma coisa muito interessante que o Papa Francisco nos fala e constata justamente. Por que nós não deveríamos julgar os outros e deixar isso somente ao Senhor? Não condeneis para não ser condenado, não julgueis para não ser julgados. Primeira coisa que o Papa Francisco nos fala é que os homens, então, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície enquanto o Pai vê o íntimo. Olha só que interessante. Que grande mal fazem as palavras quando são movidas por sentimentos de ciúme e de inveja. Muitas vezes, de fato, nossas palavras em relação aos outros não podem ou não são vividas com amor e com misericórdia, mas vividas ou expressadas com sentimentos de inveja e de ciúme. Falar mal do irmão na sua ausência equivale a deixá-lo mal visto, a comprometer a sua reputação e deixá-lo à mercê das murmurações. Não julgar nem condenar significa, diz o Papa Francisco, positivamente saber individuar o que há de bom em cada pessoa e não permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial e a nossa pretensão de saber tudo. Mas isto ainda não é suficiente para se exprimir a misericórdia. Jesus pede também para perdoar e dar. Ser instrumentos do perdão, porque primeiro o obtivemos nós de Deus. Ser generosos para com todos, sabendo que também Deus derrama a sua benevolência sobre nós com grande magnanimidade. Misericordiosos com o Pai, diz o Papa Francisco, é, pois, o lema do Ano Santo. Então aqui o Papa já está nos falando, depois de ter nos ilustrado com um aspecto bem prático daquilo que significa nós hoje vivermos a misericórdia, ele agora então está nos falando sobre aquilo que de fato é este ano jubilar, com o próprio tema da misericórdia, misericordiosos como o Pai. O tema, portanto, nos fala que na misericórdia temos a prova de como Deus ama. Ele dá tudo de si mesmo para sempre, gratuitamente e sem pedir nada em troca. Vem em nosso auxílio quando o invocamos. É significativo que a oração diária da Igreja comece com estas palavras: Deus, vinde em nosso auxílio. Socorrei-nos, Senhor, e salvai-nos. Salmo 70, 69. O auxílio que invocamos é já o primeiro passo da misericórdia de Deus para conosco. Ele vem para nos salvar da condição de fraqueza em que vivemos, e a ajuda dele consiste em fazer-nos sentir a sua presença e proximidade. Dia após dia, tocados pela sua compaixão, podemos também nós nos tornarmos compassivos para com todos. Então, aqui o Papa Francisco está dizendo e nos explicando aquilo que é o tema deste jubileu extraordinário: misericordiosos como o Pai. Misericordiosos como o Pai. Se devemos ser misericordiosos como o Pai, devemos entender como o Pai age na sua misericórdia. E, antes de tudo, o Papa Francisco diz que ele já usa de misericórdia para conosco quando ele vem em nosso auxílio, a partir do momento em que nós pedimos esse auxílio. Nós começamos, por exemplo, o dia, no nosso ofício das horas, na liturgia das horas, dizendo: ó Deus, vinde
em meu auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Socorrei-nos sem demora. Então o Senhor já demonstra a sua misericórdia vindo em nosso auxílio. O auxílio que invocamos é já o primeiro passo da misericórdia de Deus para conosco. Ele vem para nos salvar da condição de fraqueza em que nós vivemos. E daí ele continua, o Papa Francisco, então, nos falando neste ano santo. Nós poderemos fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais que muitas vezes o mundo contemporâneo cria de forma dramática. Quantas situações de precariedade e de sofrimento presentes no mundo atual, quantas feridas gravadas na carne de muitos que já não têm voz, porque o seu grito foi esmorecendo e se apagou por causa da indiferença dos povos ricos. Neste jubileu, a Igreja sentir-se-á chamada ainda a cuidar mais destas feridas, a aliviá-las com o óleo da consolação e enfaixá-las com a misericórdia e tratá-las com a solidariedade e a atenção devidas. Não nos deixemos cair na indiferença que humilha, na habituação que anestesia o espírito e impede de descobrir a novidade, no cinismo que destrói. Abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da sua própria dignidade, e sintamos-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. As nossas mãos apertem as suas mãos e estreitemo-nos a nós para que sintamos o calor da nossa presença. As nossas mãos apertem aquelas mãos para que sintam o calor da amizade e da fraternidade e que o seu grito se torne o nosso e possamos romper a barreira de indiferença que frequentemente reina soberana para esconder a hipocrisia e o egoísmo. Aqui então o Papa Francisco está praticamente usando uma voz profética, meus irmãos e irmãs. O Papa está nos falando justamente de que, ao olhar esta misericórdia e deixar que ela possa estar presente na nossa vida, faz com que, por exemplo, nós possamos entender o quanto que nós, em nossa vida, deixemos de lado aquilo que pode impedir esta misericórdia. Por exemplo, as situações de precariedade e sofrimento no mundo atual, feridas gravadas na carne de muitos que já não têm voz porque o seu grito ele foi esmorecendo e se apagou por causa da indiferença de povos ricos. Ou seja, vocês percebem aqui o contexto que o Papa Francisco está nos colocando para podermos ainda mais entender o que significa viver extraordinariamente esta misericórdia. Portanto, meus irmãos e irmãs, desta forma nós queremos sempre mais poder entender o que significa a misericórdia do Senhor. Estamos vendo de uma forma até mesmo enfática e sempre insistente sobre o que significa essa misericórdia, para que dessa forma tenhamos a capacidade de poder passá-la tanto da teoria para a prática realmente na vivência e na vida de cada um de nós. Que esta bênção nós iremos conceder a você, meu irmão, minha irmã, seja de fato o sinal de Deus presente em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.